De volta, hoje é pré-sexta, mais conhecido como quinta-feira. Continuamos o nosso cenário, tá bem pertinho, viu, Vonúvio? E eu descobri que na segunda-feira, que é feriado, eu não vou trabalhar e Vonúvio que vai ficar trabalhando. Não sei por que o Vonúvio está tão trabalhador, e no dia do 1º de maio, ele optou por esta escala. Então, tá ótimo. Estamos aqui na pré-sexta, feriadão chegando, né, Vonúvio? É o nosso dia, né, Carol? Porque o trabalho dignifica o homem. Então, pois é, como é isto, né? Não tem o que fazer. 2 feriados seguidos, que bom, então. Que bom. Vamos apresentar 3 jornais para ficar no padrão, né? Só não vai ter ao vivo o cenário político, né? Para você mostrar que você é capaz. Pois é, o cenário político nos feriados, gente, a gente tem sempre uma situação, porque os nossos convidados geralmente não trabalham no feriado. Exato. Então, eles estão em outro clima, né? Feriado à noite, tem gente que não sabe nem em que planeta Feriadão, né, também, aí é que piora. Pois é, mas é isso. Só já fazendo a introdução aqui para o feriadão que está chegando, gente. Tem notícia agora, né, Vonúvio? Pois é, após a formação de uma lagoa, moradores do Aeroporto 2 denunciam o estado que encontra-se em uma das ruas principais do bairro. Na época das chuvas, os moradores da rua Adécio Dutra enfrentam uma situação complicada. A inundação d'água que está aqui já há muito tempo e a prefeitura só faz prometer que vai fazer uma drenagem e não faz. E está prejudicando a população de todas as formas com essa inundação aqui. Em alguns momentos, a água acumulada na rua tem a capacidade de invadir a oficina de seu Francinildo. Quando ele está cheio, se passar um caminhão aí na rua, coloca água lá debaixo do meu carro ali. Sobe essa rampa todinha e vai lá dentro. Suja tudo, tá tudo melado ali dentro. Eu nem limpo mais, que não tem mais prazer. Se eu sair no carro, eu boto uma dentro de casa, que não tem condições. Se quiser mostrar a rampa aí, pode mostrar a rampa também. Um verdadeiro desafio para quem mora por aqui. A população conta que já procurou resolver a situação e nada. A gente tem que ficar rodeando a rua, não tem como passar. A vizinhança aqui, principalmente a da casa da esquina, se sente muito incomodada. Quando os veículos passam, a água chega a entrar na casa dela. Meu filho mesmo já foi vítima, caiu aí dentro. Então, é uma falta de planejamento, né, do bairro, porque um calçamento, uma via principal dessa, não é para ficar uma situação dessa, porque a gente não tem só inverno esse ano. A gente tem inverno todo ano. E todo ano a população daqui se sente prejudicada. Olha, que situação aqui na rua Adécio Dutra. Talvez você que assiste essa reportagem não precise passar aqui pelo local. Mas e os moradores que necessitam enfrentar a lagoa aqui no aeroporto? São esses moradores que pedem solução para o problema. Faz muito tempo que a gente está passando por isso, viu? Eu peço aqui pela população do bairro aqui do Aeroporto 2, né? E peço, por favor, que tome uma providência. Isso aqui é a água da chuva, só que era menos do que isso que está hoje. Só que devido ao calçamento que foi feito novo, aí toda a água que bate lá no calçamento novo escorre para cá, para a avenida. E fica cada vez mais pior. E eu queria que a prefeitura viesse fazer uma drenagem, fazer qualquer coisa para ver se nos ajuda, porque assim, só prejudica a população. Olha, o jornalismo da TCM entrou em contato com a prefeitura sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno. Assim que nós tivermos, a gente traz, inclusive, para você, telespectador, que mora nas proximidades, tomar conhecimento se existe alguma providência em vista. Vonúvio. Eu espero que algum político possa passar por lá e conferir de perto essa situação, né? Não sei se algum mora por ali, mas mesmo que não more, que vá lá ver de perto, vá ouvir estes moradores e busque resolver esta situação. Inclusive, já tem uma pessoa aqui, a Fátima, ela está aqui dizendo: eu quero fazer um apelo à prefeitura que mande limpar a Praça da Pirâmide, está suja, cheia de lixo e muita água parada. Aí, já vem aí a primeira denúncia, o primeiro alerta aí para as pessoas que moram ali perto da Praça da Pirâmide. Inclusive, é reduto de vereadores, né, Vonúvio? Mas fica aí o alerta. Vamos lá, parar de criticar o governo do estado e fazer a parte, né, Vonúvio? Vamos voltar a nossa conversa com o Leonardo Brasil. Leonardo, o vereador, o presidente da Câmara de Mossoró, Laurêncio Amorim, trouxe de volta o projeto aí
do Santuário de Santa Luzia, e um dos locais que já havia no passado sido cogitado é a Serra Mossoró, para construir ali a estátua de Santa Luzia e toda aquela estrutura. Então, vamos lá. É possível essa construção na Serra Mossoró? Então, Carol e Volúvia, é importante a gente esclarecer que existem 3 pontos extremamente importantes de serem analisados e que a viabilidade de um nem sempre quer dizer que a viabilidade dos outros 2 vão acontecer. O primeiro deles é a viabilidade do ponto de vista jurídico e legal. Falando do ponto de vista jurídico e legal, a construção da estátua em si, aonde hoje a gente tem as antenas, ou próximo aonde hoje estão as antenas, é possível, legalmente falando. Por quê? Porque o Parque Nacional da Furna-Feia, ele não abrange a Serra Mossoró por inteiro, né? Ele abrange toda a vertente da serra, ou seja, as laterais da serra, mas aquela estrada de acesso para a serra e o ponto culminante dela, onde estão as antenas, não estão dentro do Parque Nacional. Consequentemente, é possível haver uma construção ali. Entretanto, toda a outra parte da serra e a parte embaixo, que não está à margem da estrada da vicinal de acesso que chega até a serra, estão dentro do Parque Nacional. E dentro de um Parque Nacional, a construção de infraestruturas de apoio deste tipo, ela não é possível de ser feita, né? O vereador Laurence, juntamente com a paróquia de Santa Luzia, vieram ao ICMBio após a audiência pública. Eu até ressaltei na época, falei assim, pô, não fui convidado para a audiência pública, né? Já que se discute a proposta e que no imaginário popular ali seria um dos lugares mais relevantes, né? Seria interessante a gente ter participado até para poder dar esses esclarecimentos lá também. Mas a gente conversou, eles tiveram uma atitude bastante proativa, diferente da outra vez em que a proposta foi apresentada, em que não houve nenhuma conversa para entender os aspectos técnicos e legais da outra vez você chegou a ser procurado? Fui procurado nas vias formais de um processo encaminhado pelo governo do estado, pelo IDEMA, não pela prefeitura na época. Embora tenha sido colocado maquetes em shoppings e etc., né? O que foi apresentado à época foi uma documentação para o licenciamento junto ao governo do estado, que era um dos pontos de vista da legalidade que eu ia falar com vocês, né? E que veio bastante incompleta a documentação naquela época. Então, a gente fez a análise técnica e aí devolvemos ao governo do estado e ao município dizendo, olha, para que a gente possa analisar uma possível viabilidade, vocês precisam complementar essa documentação que foi apresentada. Isso nunca foi complementado. Então, o próprio governo do estado depois optou pelo arquivamento do processo. E esse foi o primeiro ponto que eu levantei junto ao Laurence e a Padre Flávio. Falei, olha, toda e qualquer análise sobre viabilidade desse empreendimento, do ponto de vista técnico e ambiental, ela passa pela apresentação, pela propositura de um projeto concreto, né? Eu tenho que saber que altura vai ser a estátua, qual a carga de peso que está prevista, quais são os aparelhos de apoio à visitação que estariam sendo instalados, para a gente poder fazer uma análise. Eu não tenho como dizer, sem ver um projeto antes, o que pode ou o que não pode ser feito. E aí, na reunião com eles, o que eu expliquei foi o seguinte, olha, eu vou partir, então, para a gente fazer uma leitura prévia, vou partir daquilo que foi apresentado no passado, embora eu saiba que a proposta hoje é bem diferente. E aí colocamos uma série de questões que são relevantes. A primeira delas é um aspecto da legislação federal que estabelece que quando você tem uma unidade de conservação como um parque nacional, que tem a sua zona de amortecimento estabelecida em decreto, esta zona de amortecimento ela não pode ser transformada em área urbana. Tá? Inclusive, o município, em 2016, teve que alterar o plano diretor do município, porque havia uma área, no plano diretor que foi aprovado em 2012, havia uma área que foi prevista no plano diretor como de expansão urbana, mas que estava sobre a cobertura da zona de amortecimento. Então, o município teve que retirar essa área como área de expansão urbana, porque ela tem que ser mantida como área rural. E, como tal, existem certos tipos de atividades que a gente não consegue implementar. Então, isso é um impeditivo que existe. Outro impeditivo importante é possíveis impactos ambientais e sociais para as comunidades que vivem ali próximas, né, da instalação de um empreendimento desse vulto, né? Então, a gente colocou, olha, você colocar uma estrutura que vai receber um volume de visitação muito grande, sem você ter
uma rede de coleta de esgoto, uma rede de coleta de resíduos sólidos, uma rede de abastecimento de água, a própria rede de energia elétrica existente na região, ela é subdimensionada para um empreendimento desse tipo. É uma rede monofásica, né, que é preparada para abastecimento de pequenas comunidades rurais. E um empreendimento desse vai ter teria um volume de iluminação, teria um volume de uma série de necessidades elétricas ali, que a rede não está dimensionada para isso. E aí, colocando de uma maneira muito honesta, tanto para a população quanto para o Laurence e para o Padre Flávio, eu falei, olha, a gente sabe que o tempo de chegada desses aparelhos públicos para ali não é o tempo da proposta da criação do santuário. Para além disso, existem os impactos ambientais existentes. E esses são os que realmente nos preocupam mais, porque é a minha função garantir a proteção do Parque Nacional. Eu fiz algumas colocações nesse sentido, como eu conversei com você, inclusive, né, Carol? Você já postou no teu blog, em alguns outros espaços. Ele depois foi replicado em outros, né? A questão da fragmentação do habitat, a questão do aumento de incidência de incidentes entre animais que podem oferecer risco à população e esses visitantes que estariam indo para lá. Esses são alguns dos problemas que a gente poderia ter do ponto de vista ambiental. Há um problema também da falta de uma análise geotécnica da estrutura da serra, né? É importante a gente ressaltar que a Serra Mossoró ela é formada de uma rocha calcária que é uma rocha fragmentar, né? O que isso quer dizer? Que é um tipo de material que, quando está sob pressão, né, se você exerce uma pressão muito grande ou muita vibração, quando passa caminhão pesado e etc., ela racha. A gente já viu paredes rachando em casa quando você tem caminhão muito pesado transitando na rua próximo, né? Esse tipo de coisa também acontece com aquele tipo de rocha. E uma coisa é a carga que ela suporta naturalmente. A gente tem as antenas lá, vocês veem que ela suporta uma carga. Mas a carga que está colocada é uma coisa. Essa vibração de ônibus, de romeiros e etc., pode gerar, sim, uma instabilidade na serra, podendo gerar desde um processo erosivo, que seria o menor impacto possível, até mesmo desmoronamento e situações desse tipo. Então, prescindiria de uma análise geotécnica importante. O que eu coloquei e o Laurence e o Padre Flávio entenderam bastante, foi que, para além do santuário em si, as estruturas de apoio teriam uma grande dificuldade de instalação, né? Boa parte das propriedades existentes na vertente da serra, elas já estão sendo desapropriadas pela União, pelo governo federal, porque vão compor o Parque Nacional, né? E aquelas que não estão, têm essas regras de zona rural, que é o parcelamento, fração mínima de parcelamento, né? E o tipo de uso que dificultaria a instalação, por exemplo, de um grande pátio de estacionamento, de estruturas de apoio ao romeiro, né? Isso foi colocado. Então, tecnicamente falando, há uma dificuldade grande para se fazer o santuário lá. Juridicamente falando, não há o impedimento legal, desde que respeitadas as normas técnicas e seguido o procedimento correto de licenciamento ambiental junto ao governo do estado. É muita coisa. No próximo bloco a gente vai falar mais. Daqui a pouco a gente volta.